Tiago capítulo 4, versículo 17, NVI. Se você não tem essa versão e quer acompanhar aqui na tela. Glória a Deus. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Novamente, portanto, ele está trazendo uma conclusão. Depois disso, não há dúvida. Depois disso, não há questionamento. Depois disso, não há emenda. Depois disso, não há acréscimo, Marcião. Portanto, estou concluindo, finalizando, palavra de Deus. Pensem nisso. Então, uma noite de se pensar. Quem sabe o que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Senhor, Tu és soberano. Tu és o grande El Shaddai. Tu és o grande Eu Sou. Tu és o Deus Todo-Poderoso. E a Ti nós viemos nessa noite para Te dar honra, glória e louvor por meio deste culto racional. Seu Senhor, aquele que ministra através da minha vida, pela Tua palavra. Espírito Santo, Tu és o pastor do avivamento e Tu és o pastor desta igreja. Tu és o que revelou esse texto. E está em Teu poder, em Teu controle, Espírito Santo, todas as coisas. E eu bem sei que aquele que der lugar à mensagem, a palavra, essa pessoa ela vai receber do Senhor algo novo, uma unção poderosa, uma glória palpável. E no nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te peço, seja essa palavra ecoada não só aos nossos ouvidos e corações, porque ela é espiritual, mas onde mais o Senhor desejar assim fazer por ela, porque ela não voltará vazia, faça, e nós continuaremos a dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor, no nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir a palavra de Deus. O Senhor poderoso, glória a Deus. Amados, antes de eu trazer a ministração do texto lido, eu quero falar de algumas curiosidades aqui, muito atual. Hoje, os cristãos são mais perseguidos no mundo hoje do que no tempo antigo da igreja primitiva. Eu recebi um e-book atualizado e eu quero passar para vocês. Isso é muito importante, você que anota, tome nota. Existem 50 países onde os cristãos são mais perseguidos hoje, tá? Eu vou dar um jeito de passar para os líderes aí, os líderes mandam para o restante do rebanho esse conhecimento muito importante. É uma lista mundial de perseguição 2022, tá? Só para você ter uma ideia, no ano de 2020, eram 260 milhões de cristãos perseguidos. Mas perseguido para morte, para se calar, para parar de pregar o evangelho. Isso em 2020, em pleno início de pandemia ali, que na verdade Bonito parou dia 19 de março.
quando fechou tudo, né, por conta da pandemia, foi 19 de março. E veja que ainda nesse tempo, em que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela foi tentada ser barrada de todos os jeitos, né? Mas é impossível parar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor em todo o mundo, ela passou, vamos dizer, um atentado espiritual. Em 2021, pandemia arrebentando, e a perseguição aumentou, 340 milhões de cristãos sendo perseguidos em todo o mundo. E não só, preste atenção, não só o número de perseguidos aumentou, mas o ímpeto da perseguição foi maior. Exemplo: se em 2020 260 milhões levavam tapa no rosto pelo evangelho, 260 milhões, em 2021 eles levavam tapa no rosto e preso. Exemplo, tá? Agora, atualizado até agora, fevereiro, nós estamos em março, né? Até fevereiro de 2022, precioso irmão Antônio, irmã Lúcia, já são 360 milhões de cristãos perseguidos em todo o mundo. E o aumento de morte por conta do evangelho é demais. Vamos colocar aqui um nível, deixa eu ver como é que eu consigo medir, um nível de intensidade. O Thales está dormindo, vou deixar o Thales. Christopher, vem cá, por favor. Por favor. Ju, faz favor. Vire para a igreja. Fique no meio, por favor. O grau de intensidade quanto à violência contra o cristão. Em 2019, como se estivesse mais tranquilo, mais suave, no tom da cor da camiseta do pastor. Quando passou para 2021, o negócio foi escurecendo mais. Em 2022, Marcião, o negócio está tenso, está no limite. Obrigado. Eu estou trazendo esse dado real de conhecimento para que quando eu ministrar a palavra, você vai entender que nós vivemos num lugar muito bom, muito tranquilo, glorioso para se pregar a palavra. Eu tenho aqui a lista desses 50 países onde os cristãos são duramente perseguidos, tá? Então depois eu mando para vocês. E o que acontece em cada região. Só para me encerrar então essa parte. Do ano de 2021 para cá, até fevereiro de 2022, houve um aumento de perseguição de 24% contra os cristãos da igreja do Senhor Jesus Cristo. Amados, nós somos uma nação muito abençoada. Sim, nós somos uma nação muito abençoada. Nós temos a liberdade de pregar o evangelho. Nós temos a liberdade de viver o amor de Jesus. Eu acredito, se não é o país número 1, aliás, eu acredito não, é certo que o país número 1 de desviado é o Brasil. Porque hoje onde o país que fala-se de desigrejado é o Brasil. Já existe esse tema, desigrejado. E eles já defendem essa bandeira, Marcão, né? Quem estuda sabe. Já defende essa causa. Não, eu sou a igreja, eu sou um desigrejado. Acho que o Wesley estava falando aqui das nossas autoridades, do pastor e tal. O desigrejado não, ele é igreja. Ele tem entendimento que ele é igreja. Então ele anula tudo que a Bíblia fala, ele anula tudo que a igreja primitiva viveu. E ele esquece que os últimos dias é dia de apostasia mesmo. O lugar para você tomar de apóstata é o Brasil. O lugar para você tomar de desviado é o Brasil. O lugar de gente que perdeu o gosto de que é evangelho genuíno. Você pode perguntar, é difícil você achar alguém que um dia encontrou Jesus, entregou a vida para ele e permaneceu firme e fiel com Jesus. É difícil. Então você que veio para esse culto para adorar o Senhor, eu quero dizer para você, você não está
não está em um país que a igreja sofre perseguição. Há alguns indícios aí de Facebook, o PT que vem aí tentando atacar a igreja, mas é muito fraquinho. Perseguição é você ser tirado da linha de frente, é você ser preso, é você apanhar. Família sendo morta no Afeganistão, para você ter uma ideia, no Afeganistão e na Coreia. Se o marido está pregando a palavra, o governo manda pegar a família e vem e mata na frente desse marido que está pregando a palavra, para ele parar de pregar. E assim vice-versa. No Brasil não se tem isso. Por isso, meus amados, se encontra o legítimo evangelho e se encontra os que dão ouvido a comissões de demônios. Era normal dos últimos dias. Haveriam que ouve coisas, inventam coisas, porque não se conseguiu viver o evangelho, então eu vou viver segundo o meu padrão, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Eu vou buscar de outro lugar uma coisa que deixa o pecado que eu cometi, deixar eu pregar o evangelho. Aí entra o que Paulo falou. Uns pregam por amor, outros pregam por inveja, outros pregam por pregar. Contudo, que se pregue. Só digo algo para a igreja: vigie. O que tem de pregador pregando a letra, mas não prega mais do Espírito Santo. Por quê? Porque um dia ele soube o que tinha que fazer e ele não fez. O que aconteceu? Cometeu pecado. O interessante é que o autor, ele diz assim: olha, pense nisso. Pense nisso. Agora medite comigo. O que você sabe que é do evangelho e que tem que fazer e você não está fazendo? Interessante que quando vai se falar de pecado, você pensa só no ato cometido. Hoje o texto está dizendo assim: ó, eu não venho, igreja, lhe exortar, eu não venho lhe chamar atenção, eu não venho por conta daquilo que você faz. Não, eu venho por conta daquilo que você não faz mais. Olhe para alguém e diga, fala assim: pense nisso. O que você não faz mais? E não adianta, porque quem traz a testificação dentro de mim, Marcião, se chama Espírito Santo. Eu posso pregar a verdade, você pode brigar contra a verdade, mas dentro de você, o texto diz, você sabe. Alguém falou aleluia. Você sabe, a sua carne pode brigar, você pode esmurrar, o seu intelecto raso, medíocre, mesquinho e diabólico, terreno, pode querer lutar, você pode dizer não é assim, mas dentro de você, porque existe um Deus, que Ele não anula, nem eu nem você anula a morte na cruz. Ele morreu por mim e por você. Nós um dia não entregamos a vida para um Deus birrento. Nós entregamos a vida para alguém que vira as costas para nós. Aliás, Ele não morreu por alguém, nós não morremos. Ele não morreu por alguém e diz assim, agora eu não quero mais essa pessoa. O Senhor insiste até o último. Como Flavião, se hoje fosse a última vez em que nós teríamos a oportunidade de ouvir o Evangelho, não tem como ficar de fora, sabe por quê? A palavra está dizendo, você sabe, você precisa pensar nisso. Você sabe o que tem que fazer, você sabe. Só que o Evangelho não é feito do jeito que você quer ou do jeito que eu quero. O Evangelho é feito padrão Evangelho. O Evangelho não é vivido como eu quero, como você deseja, ou como uma globalização evangelística deseja. É como o Espírito de Deus deseja dentro de nós. E não há ira, não há peleja, não há contenda, porque você sabe quais são os frutos do Espírito. Não tem erro. O que você sabe de Deus, mas você precisa pensar, você deixou de fazer, você está em pecado. Porque normalmente você fala assim, mas eu não estou bebendo, eu não estou fumando, eu não estou prostituindo. Não é o que eu estou fazendo, é o que eu deixei de fazer.
Eu posso pegar-me e entrar dentro de uma cápsula, dentro de um quarto, e não ver mais nada, deixar a internet, deixar a televisão, viver a minha vida com a minha família e dizer: olha, eu não estou pecando, porque eu não estou fazendo nada. E o Senhor está dizendo: pior que fazer é deixar de fazer o que se sabe. Pense nisso. Eu tenho um tema para você, dessa mensagem. Pense no que você não está fazendo, sabendo o que tem que fazer. Como deve ser dolorido, alguém saber o que tem que fazer diante de Deus e não faz, porque ele acredita que não há mais perdão, não há mais jeito, não há mais restauração, não tem mais o que ser feito. Mas você não é Deus. Você não pode fazer o papel de Jesus. O papel do Espírito Santo é convencer. O papel de Jesus já foi morrer na cruz para nos salvar. Ele é o Salvador. O papel do nosso Deus, do nosso bom Pai, é o grande juiz, todo poderoso, Deus misericordioso. Li no texto da oração para nós aqui, quem veio, que nós temos a misericórdia à medida em que nós acreditamos nela. E quando de repente eu me pego querendo fazer papel do Espírito Santo, papel de Jesus, papel do Senhor, o teu papel é fazer o que deve ser feito diante de Deus. Palavra do Senhor. Vivenciar em amor, em ousadia, em fé, os frutos do Espírito, que agora não dá para tecer, porque não é a mensagem que eu quero pregar para você, mas vai para lá, vai para Coríntios 13, vai lá para ver os frutos do Espírito, vai ver sobre amor, vai estudar, vai permanecer lá dizendo: Espírito Santo, me deixa mais claro aqui dentro de mim o que eu preciso fazer, porque o texto está dizendo: você sabe. Pense nisso. Quem sabe o que deve, o que você sabe que deve, não é se você quer. Um dia, quando nós recebemos o Senhor da glória, um dia, quando o Espírito de Deus passou a habitar em nós, foi-nos imposto a obrigação, deveres do reino. Existem deveres. Não tenho como me esconder. Não adianta eu querer inventar. Não adianta querer fazer um jeito, porque quando eu vou reclinar a minha cabeça no travesseiro, eu sei se eu fiz, se eu não fiz. Eu sei se é certo ou é errado. Como é que você deita no travesseiro? Você não pode se enganar. Porque se você enganar, você vai sendo enganado. É impossível mentir para o Evangelho. Se está de pé é para o Senhor, se caiu é para o Senhor que Ele o fez. Não é para mim, não é para a igreja local, não é para o irmão que está do lado, é para o Senhor. Será que se a sua mente não é cauterizada, se o Deus deste século não cegou você, será que você consegue ter percepção do Espírito para entender isso? Talvez não para entender, porque o servo não se emenda com palavras de Salomão. Mesmo que ele entenda, ele não atenderá. Isso é muito grave. Porque pior que uma ação ou deixar de ter atitude é a consciência. Paulo foi claro. Ela certa, como é que os camaradas chegam com a consciência? Porque enquanto nós estamos aqui, o ministrante, o pastor, ou quem quer que seja, o louvor, nós estamos ministrando, você veio, senta aqui para ouvir a mensagem. Com qual consciência você está aqui? Qual que é a intenção que você veio para esse culto? Qual que é a tua intenção? Qual que é a tua real intenção? Pois é a tua consciência que diz. E é diante do Senhor que você vai tratar. Não é comigo, não é com esse irmão, não é com ninguém que está aqui. É com o Senhor. Qual é a consciência que você vive diante dele? Você sabe. Tiago 4,17. Você sabe que deve. O problema é que eu deixo de fazer o que é dever para fazer o que eu acho que devo fazer. Diga assim: fazer o dever de Deus, não o que eu acho que eu devo fazer. Porque hoje em dia se encontra cristãos que eles converteu, mas ele se converteu de novo, que eles convertem para outra religião, que eles convertem para outro crédito. Eu não acredito no evangelho desse, não acredito. Eu me converti a um evangelho,
Para não arrancar lágrimas de ninguém com testemunho, né? Eu me converti à palavra. E tal, cujo ela foi me apresentada há 13 anos atrás, busco desesperadamente, todo dia, fazer com que ela atue em mim de alguma maneira. Eu não me converti de um evangelho para o outro, de uma igreja para outra, de uma religião para outra, de um entendimento para outro. Todo entendimento vai ser levado a cativo ao entendimento de Jesus Cristo. É impossível que nós mudemos qualquer coisa. Pergunte para alguém, fala, qual é o seu testemunho de fé? Não mude de evangelho, cujo outro evangelho será o teu evangelho, não de Cristo. De Cristo é quietação, é irrepreensível, ele leva cativo todo conhecimento, toda sabedoria terrena, toda teologia paralela, tudo e qualquer coisa. Isso eu não estou dizendo para você deixar de estudar, estude. Vocês sabem o quanto sou apaixonado em estudo. Estude. Mas pense nisso. O que você sabe e você deixou de fazer? É uma noite de misericórdia, porque meu precioso discípulo mandou 6:30 para mim, né? Eu falei com você, né? Você vai conseguir chegar para ministrar? Porque o Elielto, que é o ministro de quinta, né? Não, pastor, não vai dar, chega tarde. Eu falei, então deixa comigo. E eu fiquei assim tão maravilhado, porque como eu estou estudando ali as portas abertas, recebendo os e-books desse grupo de ministros que cuidam dos perseguidos da igreja de Deus no mundo. Eu falei, meu Deus, é tanta coisa que se passa, a gente não passa no tocante à perseguição, absolutamente nada. Absolutamente nada. Por que inventar? Quando se inventa, eu deixo de fazer o que é legítimo e começo a fazer o que e sabe o que vai acontecer? Nada. Eu já cheguei a dizer para alguns discípulos perto que o máximo que nós conseguimos produzir é lixo. E me prova ao contrário. Nós produzimos lixo todo dia. No mais, é o Senhor que quer e afetua em e a partir de nós. Por que eu vou querer inventar? Por que eu vou querer fazer outra coisa? Jesus vem até mim e eu vou para a porta do farisaísmo. Seria tão simples ficar na porta que é estreita, mas eu não suporto porque é estreita. Eu preciso ir para a porta larga. Eu preciso ministrar um credo. Eu preciso ministrar uma forma de pensar. Eu preciso ser o falso profeta. Eu preciso fazer o papel do anticristo. Eu preciso fazer o papel dos últimos tempos. Não que Deus chamou para fazer, mas eu prefiro porque é mais fácil. No mundo, no autodiscipulado, no autoapacentar, Helder, não existe regra. Ele é a regra. Eu sou a regra. Não tem horário. Ninguém coloca nada. Ninguém apacenta. Ninguém cobre. Porque é o evangelho. Não é evangelho. Evangelho. É o meu jeito. É o que eu aprendi. É o que eu sei. É o que eu pesquisei no Google. É que eu pesquisei na internet. É porque eu vi outras fontes. Menos a fonte das águas. Caí. Mas eu sei se eu cair. Eu sei se eu estou de pé. Porque há uma consciência em mim. Pense nisso. Eu sei qual é o dever. Eu só não faço porque eu endureci. Cometeu pecado. Marcos capítulo 11, versículo 20 ao 26. Uma passagem sobre a figueira. Olha que coisa mais linda. Marcos capítulo 11, aliás, versículo 20 ao 26. De manhã, ao passar e vir a figueira seca desde as... É muito lindo, né, a palavra, né? De manhã, ao passar e vir a figueira seca desde as raízes. Só para entender, Jesus ia passando com os discípulos e ele teve fome e viu ali muitas folhas, muita beleza, né? Muita aparência. Ele disse, eu vou ali colher frutos porque... E ele chega lá e não encontra nada. E quando não encontrar, ele, nunca mais ninguém coma fruta de ti.
Meu Deus do céu. Deixa eu lhes falar algo, e que isso vai ficar gravado no mundo espiritual. O problema não é homens te amaldiçoar. Não tem nada a ver o pastor Morel. Deus nunca colocou isso no meu coração, e que diante do Senhor, que Ele me guarde nisso, que eu nunca faça isso, em amaldiçoar alguém. Não existe. Não é pastor, nunca foi de Deus. Como é que você alopre comigo, quer ir embora dessa igreja, sai daqui falando mal de mim? Jamais eu vou abrir minha boca, e nem sequer oração para dizer, eu amaldiçoo aquele irmão, porque não pode de uma fonte jorrar duas águas. Não dá. Porque ainda que eu faça, e você tem uma vida com Deus, agora você tem um grande problema, e ele pode ser irreparável, se o Senhor procurar fruto em você e não ver, e Ele dizer, ninguém mais, nunca mais, ninguém coma fruto, ou seja, ninguém tira proveito de você, eu vou secar você. Imagine, Márcio, Jesus fazer isso com um homem. Ele vai viver a vida desgraçada, achando que pensa, como diz a psicanálise, né? Pensa que pensa, acha que acha, vai mas não vai, faz mas não fez nada, só faz o que não é do dever de fazer, e ele sabe. Imagina como deve ser triste isso. Deve ser horrível, deve ser consumidor. Por isso que se torna inimigo da cruz de Cristo. 2 vezes filho do diabo, falou Jesus. De novo crucificaram, desviou, crucificou. De novo crucificou Jesus. E a grande questão desse texto inicial: de manhã passaram e viram a figueira seca desde a raiz. Como é que uma árvore, aqui tem uma árvore, ok? Aqui tem uma árvore. Marcião, Mazinho, que não haja briga entre vós, mas aproximadamente, os senhores que são entendidos, quem mais está aí que é entendido? Acho que o Marcão é um pouco entendido. Aristide deve ser um pouco entendido da área. Você não, você é mecânico. Aproximadamente essa coluna aqui, que não haja contenda entre vós. Vou ajudar vocês. Não é minha área. 1,5 m? 1,20 m? Fincado para dentro? Hã? E olha que não é minha praia, vai querer me contratar, hein, Mazinho? Aqui a árvore, você não está vendo raiz. Mas e essa aqui? De manhã passaram, viram figueira seca desde as raízes. Porque Jesus, ao ele chegar em alguém, e esse alguém deixou de frutificar, ele vai ficar nu e patente diante de todos que passarem e ver que até a raiz dele secou. Você vai voltar e olhar para a vida dele. Você procura o ministério dele, já não existe mais. Você vai saber que não existe mais. Você vai procurar a família desse homem e dessa mulher, já não existe mais. Todos vão saber que um dia ele deixou o Senhor. Todos vão saber que um dia ele parou de produzir o que ele produzia. Todos irão saber que um dia ele deixou de fazer o que ele deveria fazer, porque ele sabia e ele não fez. Passou-se o tempo, passou-se a foice, foi lhe tirado a graça de produzir. Porque se há produção na minha ou na tua vida, é o Senhor. Se é o Senhor, você dá um glória a Deus por gentileza. Se é a única e exclusiva obra de produção é pelo Espírito de Deus em mim, nós precisamos adorá-lo. Porque se o Senhor chegar em mim e me reprovar e não ver mais em mim produção, eu sou um homem acabado, achando que não acabei. Vai ficar notório que secou tudo, que acabou tudo, que foi tirado tudo. E os discípulos, de manhã ao ver passar, eles viram que secou desde as raízes. Por quê? Porque se seca, a Bíblia diz que ao cheiro das águas, ele vai voltar. Mas se a raiz secou, se acabou com tudo, acabou. O Senhor tirou a fertilidade da vida dessa pessoa. Porque a planta ela foi feita para produzir
Essa figueira, ela foi colocada ali para produzir. O Senhor a fez ela para produzir. Ela deveria dar os seus frutos. Era dever dela. Como ela sabia, a planta, ela sabia que ela deveria dar. E por não ter dado, ficou seca pelo Senhor. A planta, doutor Rodrigo. Se a planta, que não tem racionalidade nenhuma, de alguma maneira foi lhe dada uma ordem de dever de dar fruto e não deu, foi seca, quanto mais eu e você, que somos dotados de uma consciência, de uma capacidade de agir, de pensar, de refletir. Pense nisso, de pensar, capacidade de pensar. Isso não lhe é tirado, ainda que você deixe de fazer o que deve ser feito. A capacidade de pensar não é tirada, porque o texto diz: pense nisso. Davi, ele disse: não retira de mim o teu Espírito Santo. Ao deixarmos de fazer alguma coisa, transgredir contra o Senhor, pecar contra o Senhor, pode ser tirado o Espírito Santo, mas direito de pensar não é tirado, porque porventura esse homem se arrependa de novo. Porque o que leva um homem para o inferno não é o pecado que ele cometeu, mas a falta do arrependimento que ele deixou de ter pelo pecado cometido. Não tão somente pelo ato feito, mas por deixar de agir diante daquilo que lhe era dever. Qual que é o teu dever diante de Deus? Eu agradeço ao Espírito Santo pela oportunidade de pregar essa noite. Seria eu ouvir meu discípulo amado Lielton. Eu estou tão regozijante por isso. Sou tão regozijante com isso. Eu vou pensar nisso. Qual é o dever de Deus para mim e eu estou deixando de fazer, será? Será que você pode pensar nisso, por misericórdia? Pense nisso aí enquanto você está me ouvindo. Qual que é o dever teu, você deixou? Para dar ouvido ao que você pensa que é, e você acha que é. Não faz sentido, e você sabe disso, é uma consciência. Você pode dizer que não, mas há alguém que testifica aí dentro de você, onde esse pastor, onde a minha voz não tem acesso, ele tem acesso, e você sabe disso. Você pode aplaudir a palavra de Deus? A glória é dada a ele. Nós precisamos aclamá-lo. Palmas é aclamação ao Senhor. Quando eu deixo de fazer, eu deixei de adorar. Por ignorância, por rebeldia, por incompetência espiritual, por morte espiritual, eu deixei de fazer, porque eu tenho o meu jeito, eu sou assim, acabou. Consegue entender? Mateus capítulo 21. Aliás, não, deixa aí, que aqui tem muita coisa ainda. Vocês me esperam até máximo até 9 horas? Passa o versículo, por favor. Pedro, lembrando-se, disse Jesus: mestre, vê a figueira que o Senhor amaldiçoou, secou. Pode ir. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Vai. Eu asseguro que se alguém disser a este monte: levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim será feito. Passa. Portanto eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim sucederá, assim vai acontecer. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no. Você tem alguma coisa contra mim? Você tem alguma coisa contra o meu ministério? Você tem, não precisa nem responder. Eu, diante de Deus, dessa palavra no altar, eu te perdoo, porque eu não posso ser impedido de produzir por minha conta. Se você veio hoje só para confrontar o Espírito Santo, a palavra de Deus, eu te perdoo. Eu lanço todo o seu ataque na cruz do meu Jesus. Porque enquanto eu estiver orando, eu não preciso sair daqui e souber que você tem alguma coisa contra mim. Eu falo: me perdoa, não. Enquanto eu estiver orando, eu acabei de orar aqui. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. E eu peço perdão a Deus se eu tenho alguma coisa contra você. Porque o salmista no Salmo 19 diz que
existe pecado que eu nem sei que eu cometi. Que o Senhor me perdoe. Igreja, me perdoe quando eu pequei contra você? Me perdoe em nome de Jesus? Pronto, é simples e veio a palavra. Cuidado ao você chegar diante do Senhor e você vir com um coração perverso, armado. Você precisa se desarmar. Eu quero lá ouvir o que o Senhor tem para mim. Do outro modo, não venha. Era melhor você ficar em casa, assistindo, do que você vir contrário ao Senhor, à palavra, à unção do Espírito, ao ministro que preside, seja no louvor, na abertura, ou quem prega, seja quem for. Deixa de fazer, porque colocou um monte de coisa no coração contra alguém. Eu sequei porque não produz, e figueira não fala, mas vocês falam. E sabe de uma coisa? Peçam perdão, perdoe. A única maneira de orar e pedir e crer, vai receber. Você sabe que é o teu dever orar. Você sabe que é o teu dever pedir perdão. Você sabe. Você precisa pedir perdão. Talvez em oração, ser genuíno. Não é nem ir até alguém, mas se tiver oportunidade de ir até alguém, vá e peça. De outro modo, no teu quarto hoje, em sã consciência, tá? Dizer: Senhor, eu estava contra o Wesley, me perdoa, Senhor. Eu sei que é meu dever te pedir perdão, porque eu pequei contra. Vai lá no quarto e fala. Não tem problema, você pode estar contra a mensagem que eu estou pregando. Você não tem, fique contra, fique à vontade. Você pode ser contra a minha pessoa, a minha família, meu ministério, fique à vontade. Só vai pedir perdão para Deus, porque nem você tem direito de ser contra mim, a minha vida, o meu ministério, e nem eu tenho direito de ser contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu ministério. Porque se estamos de pé, se estamos caídos, é para Deus que fizemos. Você sabe qual é o teu dever. Vai no teu quarto, fecha ela. Lá não tem ninguém para você se aparecer. Lá você só tem um Deus que te vê e sabe da verdade que habita em ti. E você também sabe da verdade da vida que você leva. Você precisa secar algumas figueiras na tua vida que te impede de produzir, ou que te faz parar no caminho. Porque aquela figueira, eu acredito que o que fez também Jesus amaldiçoar aquela figueira é que ele estava indo e ele precisava parar para se alimentar. Então ele perdeu tempo. Ninguém gosta de perder tempo com quem não produz. Produza. Pelo Espírito de Deus eu ministro para você. Uma das coisas que é o seu dever fazer, e você não está fazendo, é o que? Produzir. Você precisa produzir na tua célula. Hoje, você está observando que hoje é uma mensagem totalmente espiritual? Não que as outras não eram, né? Mas esta aqui está nos remetendo ao reino de Deus. Você precisa produzir na tua célula, na tua nação. É um dever teu. Ah, mas eu não sou o líder, não precisa. Você se enganou. Você tem o Espírito Santo? Tem. É teu dever então. Você não precisa ser líder. Você não precisa ter uma nomenclatura. Hoje o que mais tem aí é gente correndo atrás de nomenclatura. Não precisa. Você só precisa ser selado. Não é ter nomenclatura, é ter o selo do Espírito. Aleluia. Mateus capítulo 21 agora, Daniel. Mateus 21. Mais duas passagens apenas, nós encerramos. Mateus 21, 28 ou 31. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram... O que acham? Preste atenção. Eu acho lindo a pessoa de Jesus Cristo. É que ele joga para mim e para você. Você não tem que pegar a palavra e pensar para o outro. O que você acha? O que você pensa? Está vendo? Aleluia. É gostoso ver para esse Deus, não é não? O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha.
E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, respondeu eles. Jesus lhe disse: digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Não, só até o 31. O Senhor Ele envia quem Ele delega, quem Ele capacitou. Ele chama as atribuições do reino que um dia já lhe foi garantido, porque se rendeu a esse amor. Ele está falando para os cristãos. E tem cristão, tem filho que sabe que deve e diz não para a missão, mas de repente ele, por ele ter Espírito Santo, ele vai e faz, ainda que ele falou não, Serginho. O problema é aquele que diz assim: sim senhor, tudo, sim senhor, pronto, eis-me aqui, e nunca sai do lugar. O que vocês acham? A pergunta é: o que você acha de você? Pare de olhar para os outros. Pare de olhar para o ministério do Christopher. Pare de olhar para o ministério do Lacerda. Pare de olhar para o ministério do doutor. Pare de olhar para o ministério do Helder. Pare de olhar para o ministério do Márcio. Pare de olhar. O que você acha de você? Você está fazendo a vontade? O que você acha? Deu o papel de 2 filhos. Por que não deu de mais filhos? Porque só há 2 tipos de pessoa: ou faz ou o que não faz. O que você acha? Qual tipo de pessoa você é? O que faz ou o que não faz? Igreja, por favor, dai-me ouvido, peço-vos em Jesus. Você sabe se você produz para Deus. Você sabe. Você sabe. Mas se você é uma figueira seca até a raiz, não vai fazer nada com essa mensagem. Ela não vai te desesperar. Ela não vai deixar você inquieto. Porque talvez já é a figueira com a raiz seca. Já é o filho que fala que faz, mas não faz. E por último, Mateus 25. Tem que ver irmante aqui, hein? Até esqueci da minha água. Mateus capítulo 25, 14. Uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos chegar num ponto acerca da produção ou deixar de produzir, fazer, ou como é o tema que não fez, né? E também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. O Senhor nos confiou muitos bens espirituais. Sim ou não? Espiritualize a mensagem espiritual, que em primazia, em primeiro plano, ela é espiritual. Quantos bens o Senhor nos deixou? Esses bens são os talentos que Ele nos deu, os dons, os feitos. Quantas coisas nós já conquistamos em Deus, de Deus, por Deus, para Deus. Também será como um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes seus bens. E um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. Cada um de acordo com a sua capacidade. Outra coisa, nem o que tem 5 pode querer se achar sobre quem tem 2 e tem 1. E nem o que tem 1 e tem 2 achar-se inferior ao que tem 5. Lembra que todos nós somos iguais ante o Senhor. Cada um tem a sua capacidade e ela vem de Deus. Você tem capacidade? Tem.
Deus te confiou coisas, deu. Por que você quer olhar para o que os outros fazem? Você está perdido, está caído, está desviado. Deus te deu algo, deu talento, te deu uma missão, te deu. Cumpra ela em amor, acabou. É muito simples. Evangelho é simples. Está convicto do que o que Deus te deu? Pronto, vai viver isso. Mas não incomode outros, não perturbe outros, não tente tirar a paz de outro, porque Jesus, Ele é a paz. Cristo é a nossa paz. Como é que eu vou tirar a paz de outro dizendo que eu vivo o Evangelho? Está errado esse Evangelho, é um eu-Evangelho. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente e aplicou-os, ganhou mais 5. Deixa eu te dar uma ordem espiritual que ela expressa, profética pela palavra. Vai dar conta dos teus talentos. Diga assim: eu vou dar conta dos meus talentos. Amado, não se preocupe com o talento do outro. Se ele não deu, não deu. Preocupe-se com o seu talento. Deu para ele 5, e o que ele fez? Ele aplicou e ganhou mais 5. Ele foi produzir. Vai produzir. Você tem talento? Quer que te aplauda? Vai produzir então esse talento. Porque se você não está produzindo mais do que ele te deu, é porque ele te secou. E seco, quem é seco quer secar o outro. Não dá, é só Jesus que seca o ministério de alguém. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Ele se ocupou daquilo que Deus deu. Deus te deu alguma coisa? Deu, pastor. Então se ocupe deles. Se ocupe do que é de Deus para você. Se ocupe disso. Se ocupe. Se é que é do Senhor que você tem recebido. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. E depois de muito tempo o senhor daquele servo voltou, acertou contas com eles. O Senhor vai voltar para acertar conta de todos os talentos e dons que um dia Ele me confiou. E deixa eu te falar um negócio. Você não precisa cobrar para Deus Ele cobrar de mim. Ele vai cobrar de mim. Aleluia. Eu não preciso pedir para Deus: cobra dos santos. Não, santos, Ele vai vir cobrar de você, cidadão. Eu não preciso dizer: Deus, vem aqui cobrar o do Wesley. Wesley, quem vai se lascar se você não cumprir é você, cidadão. Não precisa pedir nada, tudo é com Ele. Eu falei de um papel que a gente quer fazer, esqueci de um que é terrível. Às vezes nós queremos fazer o papel do diabo. Eu venho diante de Deus como Satanás veio diante de Jó, para tentar lascar a vida do irmão. Faz-me o favor, Satanás, sai desse irmão em nome de Jesus. O pastor está educado até com Satanás, viu? Faça-me o favor, Satanás, sai desse irmão. Porque é brincadeira como alguns caem da graça e faz um negócio, o Helder. Depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. Diga assim: o Senhor vai acertar conta comigo. Diga do que Ele me deu. Diga da capacidade que Ele me deu. Acabou, igreja. Você precisa cuidar da sua vida. Acabou. O Senhor não vai cobrar no Christopher minhas responsabilidades, capacidades e talentos. Não vai. Ele vai cobrar de mim. E sua, Sr. Christopher, Deus não vai cobrar em mim o que é de sua responsabilidade, capacidade, talento. 20. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. Deus te confiou alguma coisa? Vai multiplicar então, se Ele te confiou. Vai, se ocupe nisso. Ponto. É Deus, foi Deus que te deu, foi Deus que te capacitou, é o Espírito Santo que te capacitou, que te ungiu. Vai, porque o tempo vai mostrar se é. Porque é um tempo determinado para todas as coisas, inclusive para o teu e para o meu ministério. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Vem e participe da alegria do seu Senhor. O problema é que quando Deus coloca o homem no pouco, ele que vai atrás do muito.
ele não participa do gozo do Senhor dele, ele participa do gozo dele, porque ele foi atrás do muito. Ele não soube ser fiel no pouco, na escassez, na dificuldade, no problema. 22. Veio também o que tinha recebido? Veio também o que tinha recebido? 2 talentos, e disse: o Senhor me confiou 2. Veja, eu ganhei mais. Vai cuidar do teu talento, cidadão. Deixa que do meu eu cuido. Deixa que o irmão que está ao teu lado cuide dele. Cada um cuida do seu talento. Tem capacidade de cuidar do seu talento, quer cuidar dos outros. É porque já foi lhe tirado, foi seco. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do seu Senhor. Por fim, aqui que é o terrível, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu está conjugado em que tempo? Passado. Essa é a grande questão. Eu sabia, porque um dia eu já fiz, porque um dia eu já vivi, deixei de fazer, e quando eu me pego a pensar, eu lembro que um dia eu sabia como é que fazia. Já não faço mais. Já não. Acabou. Eu sabia. Na época quando eu vivia, quando eu praticava, eu sabia. Mas foi me tirado. Foi seco. Porque eu pequei. Porque eu deixei de fazer o que era dever do reino. Não de mim. Era do reino. Eu deixei. Eu sabia que o Senhor é um homem severo. Não se esqueça, meus preciosos e preciosas no Senhor Jesus. Nós servimos a um Deus severo. Ele é severo. Não se esqueça. Por isso, concentra-se nele e em fazer a vontade dele. Esquece o outro, pelo amor de Deus. Esquece o ministério dos outros. Esquece. Deus te chamou? Ele não te secou? Não. Então vá em amor cumprir o ministério que ele te chamou. Ponto final. Ponto. De outra maneira, você pode trompar com o apóstolo Paulo e ele perguntar para você: o que você quer? Você quer que eu vou com mansidão ou que eu vou com um pedaço de cacete para você? Eu sei, encontra Paulo, você sabe que encontra, né? Facinho você encontra um Paulo. Para todo louco tem um Paulo, pode ter certeza. Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Olha o 25. Por isso tive medo, saí, escondi o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. É o grande problema, é de gente que um dia o Senhor secou, ele esconde o seu talento, e quando ele aparece como um coitadinho, com um talento seco. Diga assim: o Senhor nunca me secou. Diga: eu nunca enterrei talento. Ele é vivo. Aleluia! Quer ver vida? É só no Senhor dizer, porque aquele que se gloriar, gloria-se no Senhor. Só dizer: ó, você nunca viu seco, rapaz. Eu já posso olhar para você e ver vida, desde o dia que um dia você entregou a vida para Jesus? Ou eu olho para você e eu só vejo sequidão? E aparece com um talento que já está seco, não adianta mais. Aqui eu sabia, aí eu desenterrei. Aí começou a obra dele. Por isso tive medo, saí, escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. Eu estou fazendo do meu jeito. Eu tenho um jeito de apresentar talento. Meu Deus do céu. Nem o talento que Deus te deu te dá o direito de você manusear do jeito que você quer, rapaz. Toma vergonha na sua cara. Tem que ser do jeito dele, porque a vontade é dele. Nem o talento que ele te deu te dá o direito de mover do jeito que você quer, rapaz. Nem o talento que ele te deu. O talento é dele, a capacidade é dele. Você tem que andar debaixo da misericórdia, muito humilde, dizendo: Senhor, por favor, não me seque e me use pelo bom propósito que o Senhor me deu. Se não de outro jeito, né, meu precioso irmão Antônio, eu vou secar. Não vou conseguir viver minha chamada.
Veja que está seu, que te pertence ao Senhor. Ó, está achando que estava bem. O que aconteceu? 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia, foi-lhe tirado o direito de saber. Não de pensar, mas de saber. Você sabia, você já não sabe mais. Sabia é passado. Você sabia, porque foi você que declarou. Eu sabia que o Senhor era, lembra Severa? Ah, pois é, cidadão, servo mau, negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Você sabia? Então você devia ter confiado no meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Você precisa produzir. Você sabe? Ou você sabia? Quem é você nessa noite? Alguém que sabe o que deve fazer? Ou você sabia? Então você devia... Pula, por favor, para encerrar. Tire o talento dele. Tire. Pense nisso, é o início da mensagem. Pense nisso. Você nunca pensou que um dia Deus tirou teu talento e largou você só com a sua maldade, com a sua negligência? E você está achando que você está apresentando a Deus o talento que não, já foi tirado faz hora. Dom é irrevogável, talento é tirado. Pode ser que você nunca mais vai conseguir exercitar o talento, porque só ficou porque um dia eu aprendi. É como tocar o violão. Eu toquei o violão, mas Deus pode tirar-me, não exercer mais esse talento e nunca mais eu tocar para Ele. Tire o talento dele, entregue ao que tem 10. É por isso que existem invejosos espirituais, igreja. É o que mais tem, invejosos espirituais, porque Deus tirou dele, secou ele e deu para quem produziu, para quem o serviu, para quem andou de cabeça erguida, para quem não fraquejou na fé, para quem permaneceu quando as coisas eram difíceis, era dolorido, era pequeno, era pouco, era só talvez resto, ou talvez sequidão, mas ao cheiro das águas, a raiz que não secou, embora tenha secado o tronco, embora tenha secado aqui, mas lá a base não secou, ao cheiro das águas voltou a ter vida, e produziu, e não perdeu o talento. Tira o talento dele, entregue o que tem 10, 29. Pois a quem tem, mais será dado. Olha para mim. A quem tem, mais vai ser dado, em nome de Jesus Cristo. E terá em grande quantidade, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Deus vai tirando, vai tirar talento, tira ministério, tira unção, tira o Espírito Santo, que é a pior perda que um homem tem, de um dia ter tido a graça de tê-lo e hoje já não tem mais. Foi tirado família, foi tirado mulher, foi tirado filhos, foi tirado, está seco, mas acho que está apresentando talento para Deus, está nada, está caído, miserável, pobre, cego e nu. E lancem fora o servo inútil. Não é mais igreja, deixou de ser. Mas sai dizendo, sou igreja. Não, igreja anda em comunhão. Igreja cumpre, porque é dever. Hebreus 10, 25. Não deixe congregar, como é costume de alguns. Igreja, presta atenção para mim. Acorda aí, estamos encerrando. Presta atenção. Não deixe congregar, como é costume de alguns. Você vai encontrar algum costume no lugar. Você vai encontrar. Esse é o costume dele. E é um costume feio. Sai fora dessa pessoa. Sai fora dessa igreja. Sai fora. Chegar até você na pregação e dizer assim: quem é o meu pastor? Qual é o teu ministério? Irmão, você já caiu alguma vez? Cadê a tua mulher? Cadê a tua família? Cadê? Me conta a tua história para saber. Não sei, para poder te ouvir. Porque a Bíblia diz que tem várias pessoas que traz fundamentos. Mas você sabe quem é que traz fundamentos sobre você? Qual a Bíblia? A Bíblia é completa? A Bíblia não é viagens, não. A Bíblia é realidade, é firmeza, é prisão de coisas firmes, coisas sólidas, tem invenções. Lance fora esse servo inútil nas trevas exteriores, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Fique de pé, por favor. Não fez? Não produziu?
Arranquei talento, sequei, porque deveria fazer e não fez. Passou-se o tempo, cortei, acabou. Mas que bom que você veio esse culto. Pode ser que você estava à beira disso. A palavra para você então é: se arrependa agora. Elder, faz um negócio bonito aí, enquanto os que pensam, ore pensando em si, na sua vida com Deus, seu talento, seu testemunho. Carta escrita ou carta apagada, carta rabiscada? Quem és tu, cristão? Quem és tu? Quem que é você? Não, eu tenho conhecimento, que eu pego. Você não sabe nada. Você não tem vida com Deus, não sabe nada. Não produz de Deus, não sabe nada. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Eu tenho certeza absoluta que os que não foram secos diante dessa palavra, eles se arrependem, eles se quebrantam. Do outro modo, já foi, já passou o tempo. Tire dele, dê para quem tem 10. Ore para Deus: Senhor, não tire de mim, por favor, me permita-me produzir para o Senhor do talento que o Senhor me deu. Não é do outro, é o Senhor que vai vir cobrar de mim. Eu terei que prestar contas ao Senhor de tudo que o Senhor me deu. Não é para o homem, não é para ninguém. Não é para ninguém. Permita-me produzir para o Senhor. Renova-me para produzir, Senhor. Me renova para fazer a tua vontade de novo. Eu sei, eu tenho uma consciência, eu estou pensando nisso. E sabe, igreja, você pode lutar contra, mas você vai sair daqui pensando na mensagem. Não tem como, não tem como. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Eu preciso refletir nisso. Eu preciso me deparar com isso. Eu preciso ser confrontado pelo amor que habita na verdade. Eu preciso. Você tem que entender que quando você vem num culto, você vem para ouvir a palavra e o que Deus tem a falar pela vida daquele que está ministrando. Senhor, é para mim, sou eu. Nem pense em ser do irmão do lado. Nem pense nem que é com a tua esposa. Nem pense se é com o teu esposo. Pense você. Portanto, pensem nisso. O que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Com objetividade, então, nessa noite eu vim basicamente para ouvir de Deus dizendo ao meu coração: não é o que você faz, é que você tem que deixar de fazer. Essa é a grande questão que eu tenho contra você. Que coisa linda, não? Porque talvez até você, ao vasculhar a tua vida, você olha e diz: mas eu não estou bebendo, não estou fumando, não me prostituo, não vejo pornografia, eu não isso, não aquilo, não faço, eu não estou vendo, não estou fazendo isso, entende, meu amado? Eu não estou fazendo, não estou fazendo. Mas não é o que você ia fazer, é o que você deixou de fazer para Deus, o Senhor, o Rei da Glória. Volte o teu coração para o Senhor agora em oração, por favor. Você quer que te suplico? Você quer que eu vou e te abraço? Você quer que eu vou e eu faço o quê? Eu não posso fazer isso, é você, isso que você tem que entender. Agora, mais do que nunca, no encerramento desse culto, você precisa entender que é você. Do jeito que você está aí, você está para Deus, não é para o pastor. Se você está aí animado, é para Deus que você está. Se você está aí arrependido, é para Deus. Se você está aí orgulhoso, é para Deus, ponto. Um dia isso vai ser cobrado. Se você não secou e habita a vida de Deus em você, se arrependa. Oh Deus, eu pensei aqui, realmente eu deixei de fazer. Me perdoa por isso. É simples. Ah Deus, eu tenho uma célula e eu tenho deixado de fazer o que um líder de célula faz. Eu pequei, me perdoa.
Eu tenho um ministério na igreja, o ministério da mídia, das comunicações, eu tenho o ministério da consolidação, eu tenho o ministério de servos, o ministério do apoio, eu tenho a minha nação, eu tenho a minha célula, eu tenho o ministério do louvor, eu tenho tantas coisas que eu sei que eu devo fazer da palavra dentro do ministério cujo me foi incumbida a missão, e não faço, eu pequei. Reconheça agora, igreja. Reconheça que você pecou por não ter feito. Você não tem pecado porque você fez. Não é contra isso que Deus vem falando com você hoje. Não é porque você fez algo que desagradou a Deus. Não, você desagradou porque você deixou de fazer o que deveria fazer. E você tem que tomar consciência em pensando nisso, dizendo: Senhor, me perdoe porque eu não quero que o Senhor me seque. Me perdoe porque eu não quero que o Senhor tire meus talentos. Me perdoe que eu não quero viver de passado que eu sabia, que eu fazia, que onde eu fui, que eu era. Mas é quem você é. Não é nem o que você tem, igreja, é o que você é quando você chega diante de Deus. O que você é. Não tinha homens que sabiam mais que os fariseus, mas não tinha homens mais secos do que eles. Não tinha homens que sabiam tão pouco como os apóstolos, mas não tinha homens tão vivos como eles, cheios do Espírito Santo. Tinha a palavra do conhecimento que vinha da parte de Deus. Eles não eram rasos. Você precisa buscar o Espírito Santo. É o teu dever fazer isso todos os dias. Mas ele já habita em mim, pastor. Sim, mas se você não buscá-lo, você perde a sensibilidade espiritual. Você deixa de ouvi-lo e você começa a ouvir a tua voz, a voz de outros, a voz do diabo, a voz de demônios, comichões. Você começa a ouvir um monte de coisa. Não entristeça o Espírito Santo. Não deixe o Senhor. Você sabe que está escrito: se você o deixar, Ele deixará você. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. Busque o Senhor. Ah, Deus Todo-Poderoso, eu oro como Neemias orou: perdoa os meus pecados, perdoa os pecados da minha casa, perdoa os pecados do teu povo agora, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, venha com o teu precioso sangue, passa sobre nós. Nós teremos que um dia prestar conta diante de ti. Tenha misericórdia. Como disse o salmista: eu alcançarei a misericórdia à medida que eu creio. Eu creio na tua misericórdia. Ela se renovou mais esta manhã, e ela foi a causa de nós não sermos consumidos. O Senhor não consumiu. Pense nisso, igreja. O Senhor não nos consumiu. Isso quer dizer que ainda Ele deseja ver-nos produzindo nesta vida. Ele não nos ceifou. Você pode pensar um pouco mais comigo. Pense nisso. Tantas pessoas foram ceifadas nessa pandemia, mas você não. Você não. Então, volte os teus olhos para Jesus. Olhe para você e veja se há talento ainda aí de Deus. Usufrua dele. Se tem 5, vivencie os 5, se ocupe com os 5. Se tem 2, se ocupe com os 2. Se tem 1, se ocupe em produzir com esse 1 que se tem. Não enterre-o. E não chega diante de Deus achando que você tem. Nunca chegue assim. Porque o homem tem ou não tem. Pense nisso. Ore por você. É da natureza do homem pecador ele sempre olhar para alguém, analisar e pensar. E como analista comportamental eu bem sei que eu olho o outro a partir do meu perfil comportamental. Então não seja assim.
À medida que você mede o outro, é porque você que é assim. Você precisa se arrepender, mudar a sua mente, mudar o seu coração. Nós precisamos disso. Ao olharem para nós, o que vai ver? Uma árvore frutífera ou alguém seco até a raiz, que foi tirado tudo? Ah, Senhor, nós precisamos de Ti. Nós não temos outro bem senão a Ti. Não temos outro bem senão a Ti, Senhor. Ah, se não for o Senhor, ó, diga a Israel, ah, se não for o Senhor, nós já tínhamos sido engolidos, consumidos vivos. Ah, se não fosse o Senhor. Mas a Tua graça nos basta, que possamos voltar para nossos lares, Senhor, em paz, pensativos com essa mensagem, quebrantados por Teu Espírito, regozijantes pela repreensão em verdade, em amor, pela Tua palavra, pelo Evangelho pleno e genuíno, sem mistura, sem acréscimo, sem tirar nem acrescentar. A Tua palavra. Tu sabes, Senhor, que o Senhor foi o único exclusivo que me deu essa mensagem. O único filtro dessa palavra foi o Senhor, o Espírito Santo. Absolutamente mais nada, mais ninguém. O Senhor. Por isso nós bem sabemos que ela vai produzir aquilo que lhe apraz, mas que possamos estarmos na Tua vontade, na Tua perfeita vontade, para que quando, Senhor, dela nós formos cobrados, que possamos, como esses que tinham 5 e 2, como aquele filho que chegou ainda, que disse que não, mas foi e fez, e participar do gozo do Senhor. Eu abençoo este povo com paz, saúde, prosperidade, da unção sacerdotal e ministro que me foi incumbida pela Tua autoridade, ó Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Oh Senhor, Te amamos e Te adoramos.